Brasil de hoje, povos indígenas enfrentam um novo desafio para garantir seus espaços de trabalho, estudo e reconhecimento. Como é construir uma carreira carregando uma história de luta, resistência e ancestralidade? Neste documentário, vamos ouvir diretamente quem vive essa realidade. Porque ninguém pode contar melhor essa história do que eles mesmos. Qual a sua profissão e o que ela significa para você? Bom, eu sou parceira, né? Eu também. Isso veio pra mim, pra falar o que isso significa, eu preciso contar um pouco dessa história, né? Isso veio pra mim já na minha infância, né? Então, eu cresci com a minha avó, manejando as plantas, né? A mãe ensinando os remédios e tudo mais pra gente. Por isso, num contexto bem diferente, né? Um pouco entre periferia, mata e aldeia, né? A gente ficava transitando entre esses três lugares. E quando minha avó morre, ali com 15 anos, quando tinha 15 anos, pra mim foi um choque muito grande, né? Porque, então, de repente, já não tinha mais aquele ambiente que a gente vivia, não tinha mais a nossa rotina, não tinha mais aprender com ela, né? Aprender com a mata, não tinha mais aprender os artesanatos e os fitoterápicos, né? As medicinas tradicionais. Então, eu fiquei num lugar, assim, me senti muito inadequada, né? No mundo. E aí, quando eu completei 20 anos, tive meu filho. E aí, com essa gestação e com esse pós-parto, eu me encontrei num lugar, assim, de extrema vulnerabilidade, né? Em todos os sentidos. E eu olhei e falei assim, eu preciso entender de novo, né? Quem eu sou. Então, como todas as mulheres que pós-parto, né? Eu dei uma surtadinha baixa. E peguei e falei assim, não, eu preciso entender o que é isso, o que tá acontecendo comigo, né? E aí eu peguei e fiz um curso de doula, né? E aí, quando eu fiz esse curso de doula, eu falei, caramba, mas por que, né? Que eu deixei tudo isso pra trás. E a família do meu pai é uma família de parteiras, né? A família da minha mãe é uma família de parteiras, de herdeiras, por que eu deixei tudo isso pra trás, né? Então, eu me joguei, né? De cabeça nesse lugar, assim, principalmente porque eu precisava me curar. Eu tive uma depressão pós-parto muito severa e eu precisava encontrar em mim forças, né? E eu encontrei essa força aprendendo, né? Relembrando também o que eu tinha aprendido, né? E então a parceria, ela pra mim é um caminho de cura, assim, sabe? Que obstáculos você encontrou no seu caminho profissional e acadêmico? Olha, eu acho que o principal é conseguir equilibrar a nossa vida, né? De pessoas periféricas, né? Porque é isso, né? Eu tive ali a minha primeira infância dentro desse contexto na mata e depois eu fui pra na cidade. E dentro desse contexto na cidade, eu não entendia porque as crianças não tinham as mesmas referências que eu, né? Então, eu demorei muito para ser alfabetizada, justamente porque enquanto as crianças estavam na escola, eu estava na mata, né? E aí, para mim, foi uma dificuldade muito grande me encontrar dentro do contexto da escola, conseguir ter amizade, né? Conseguir me inserir mesmo, assim, conseguir até mesmo aprender, né? E eu mesma não sabia o que isso significava. Pra mim, quando eu tava na mata, eu achava que todas as crianças viviam daquela forma, né? Eu achava que todas as crianças no mundo sabia que era uma cobra, uma onça, um tatu, um camundá. Eu achava que isso era o normal, né? E aí, a partir do momento que eu fui inserida só na escola, eu passei por essa grande dificuldade, assim, de conseguir me reconhecer, né? Pro meu caminho profissional, assim, o que sempre foi mais difícil dos meus estudos foi
eu ter que estudar e trabalhar e me manter e trabalhar e depois ter filho, ser mãe solo e trabalhar e estudar e né, isso tudo, como que uma pessoa periférica pode sonhar, né? De que forma as cotas impactaram sua trajetória até aqui? Olha, eu venho de um contexto onde a gente nunca, como eu posso dizer assim, meu pai ele vem de Pernambuco, né, de uma aldeia Cariri. Ele sofreu um trabalho escravo na mão de um senhor de engenho dos 8 aos 18 anos e vem para São Paulo fugido do senhor de engenho, deixando o resto da família lá. Então, quando ele vem para São Paulo, ele encontra aqui uma pousada de uma mulher nordestina que acolhia os nordestinos que vinham naquela época, né? Nordestinos, indígenas e nordestinos, né, que vinham naquele momento. Então, ali ele viveu até conseguir se estabelecer um pouco mais e começar a vender amendoim, vender água, vender salgadinho. E assim ele criou a gente, né? E a família da minha mãe, ela já vem de um... Então, é isso, né? A família do meu pai, a gente sempre teve essa... a gente sempre soube, né, de onde veio. A gente sempre soube quem era. Mas nunca houve um orgulho quanto a isso. Devido a tanto sofrimento, né? A minha avó, ela era muito pequena, eles passavam muita fome, então eram muitas coisas que aconteciam lá, né? E quando a gente era criança, o meu pai também tinha muito preconceito na nossa frente, sabe? As pessoas, 20, 30 anos atrás, as pessoas eram terríveis com pessoas indígenas, né? Assim, em São Paulo. Então, eram nomes muito pejorativos, assim, eram piadas horrorosas, então a gente não tinha orgulho disso, sabe? A família da minha mãe veio mais ou menos na mesma situação, né? Então, a família da minha mãe vem daqui do território que não é Porã, né? Guarani. E minha avó sai do território com 16 para 18 anos, mais ou menos, casa com meu avô, que era Cariri também, e todos nós vivemos em Bugaçu, no meio do mato. Então, a gente não tinha essa coisa da gente se afirmar e nem nada assim, porque a gente não tinha conhecimento de nada disso, assim, de cota, nem nada, né? Eu adentrei a universidade sem recorrer a isso. Tanto que eu tive que parar a faculdade também e agora voltar. Justamente por isso. Quais são os seus sonhos para o futuro, para você e para a sua comunidade? Olha, quando eu comecei a estudar parceria tradicional, eu falei com a minha professora, né, ela é Mapuche, lá do Chile, e ela veio nesse mesmo contexto que eu, assim, né, uma mulher indígena, eu estudei periferia, dentro desse contexto de periferia com muita dificuldade financeira, né, e tudo mais. E aí eu falei pra ela, eu quero muito aprender, porque eu quero muito levar pra onde eu moro, né? Tudo isso. E hoje, alguns anos depois, né, eu consigo, de fato, estar realizando essas formações, eu consigo, de fato, estar atendendo essas pessoas dentro desse território de Parelheiros, Grajaú, Zona Sul. Hoje, meu objetivo está sendo multiplicado. Para que tenham mais pessoas aprendendo, para que tenham mais pessoas capacitadas, para que ninguém fique com esses cuidados, né? Então, a minha ideia é muito movimentar para que a gente chegue nesse lugar, sabe? Nesse lugar de reflexão mesmo, assim, e usar outras ferramentas mesmo para essa autorreflexão, como, por exemplo, os documentários, né? Esse ano eu lancei um documentário que fala sobre a parceria tradicional, né, a fotografia, enfim, que a gente possa aos poucos ir levantando esses debates. Porque mesmo que a pessoa nunca vá ter um filho, ou nunca vá ter uma doula, uma parceira, a gente está falando de nascimento, né? Todo mundo nasce, todo mundo nasceu algum dia. Então, quando a gente começa a refletir sobre um bom nascimento, a gente começa a ter um outro olhar pela vida mesmo, sabe? O futuro está sendo escrito agora, por quem carrega no corpo e na alma séculos de história. Escutar é o primeiro passo para construir um país mais justo.